Boa noite. Então vamos, nossa comunidade de Sabaúna, refletir sobre os textos do sexto domingo do tempo comum. A primeira leitura do livro do Levítico. Sempre é bom a gente lembrar o livro do Levítico. É um livro central no Pentateuco. E ele é exatamente aquele momento em que a arca estava na tenda de reunião, o sagrado, a presença de Deus estava ali, e o povo estava no deserto. Então o Levítico, nesse texto de hoje, nos fala sobre a questão do puro e do impuro, da purificação. Aqui, sem dúvida, está se tratando da lepra física, E vem aí, começa com a autoridade de Moisés. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca com aparência do mal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote deve declarar. Vejam que é o sacerdote quem estabelecia se o sujeito estava ou não estava com lepra, Interessante, mas o sacerdote é médico, O que está por trás dessa ideia, Então, além dessa questão da pureza e além, obviamente, da lepra, naquela época não havia o avanço que há hoje na medicina. A lepra era muito contagiosa e causava estragos tremendos. E quem estava com lepra não podia estar no meio da comunidade, porque estaria passando lepra para os outros. E aí a questão da santidade, da purificação, para se aproximar do sagrado, é uma coisa importante. E é disso que se tratava, Então, mas o sacerdote é quem tinha autoridade para reconhecer se aquilo era de fato ou não lepra, e para quê? Para afastar o sujeito, porque ele tinha que entrar, o homem atingido por esse mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Imagine você essa situação. O sujeito era obrigado a gritar a situação de impureza dele para que ninguém se aproximasse, para que aquilo não proliferasse. E havia sim aquela região onde ficavam os leprosos, afastados da comunidade, do grupo. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e sendo impuro deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Imagina a humilhação, o sujeito doente, a lepra naquela época chegava a deformar, bacilo de hanseníase, consumia ossos, deformava ossos, deformava as mãos, era um negócio terrível, muitos amputados, muitos sangrando, era uma situação tremenda. E existe essa orientação no livro do Levítico, para se aproximar do sagrado você tem que estar puro. Vejam que não se trata neste caso, não se trata de uma pureza, de uma impureza espiritual, e nem de uma impureza moral, mas sim de uma impureza física, Mas interessante que mesmo assim é o sacerdote quem vai dizer algo para esse sujeito, Vamos guardar essa informação. Salmo 31, Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Vejam aí, a purificação. Eu confessei afinal o meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Eu irei confessar o meu pecado e perdoaste, Senhor, a minha falta. Regozijai-vos, ó justos, em Deus e no Senhor. Exultai de alegria, corações retos, cantai jubilosos. O Senhor que purifica. Você confessa, você reconhece os teus pecados e você é purificado. Interessante. São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quando São Paulo escreveu essa carta, ele estava em Éfeso.
provavelmente entre 54 e 57. E ele respondia alguns questionamentos importantes dos coríntios, né? Então, irmãos, e aí ele dá orientação, obviamente uma orientação baseada na fé que ele tem em Jesus Cristo morto e ressuscitado, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos e nem a igreja de Deus. Fazei como eu, ele dá o exemplo dele, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para os outros, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Orientação clara, né? Transparente de São Paulo. O que orienta a nossa vida? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? Olhando para o Cristo que viveu entre a gente, que nos orientou, que nos deu inúmeros exemplos de comportamento, né? Olhar para o Cristo morto e ressuscitado, o Filho de Deus, o próprio Deus, e a partir dele, a partir do exemplo de Jesus Cristo, orientar a nossa vida. Bastante interessante. São Marcos capítulo 1 no Evangelho. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. Vejam só, o autor, é sempre bom a gente lembrar, né? Os evangelhos são escritos naquele momento para os cristãos de transição, né? Do judaísmo, que era a religião de Jesus, que Jesus praticava, né? Que Jesus cumpria, e que nele as escrituras têm pleno cumprimento, né? E os autores do evangelho, escrevendo 30, 40, 50, 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a fé nessa morte e ressurreição, o autor cristão escreve mostrando a alternativa. O judaísmo, respeitosamente, né, com todo respeito, o judaísmo foi e é fundamental e importantíssimo para Jesus. Era a religião dele, né? Mas o judaísmo responde à expectativa, a determinadas expectativas, até determinado ponto. A partir de um determinado ponto, na visão cristã, o autor que escreveu o Evangelho, ele precisa de uma solução que o judaísmo não tem e que ele encontra no cristianismo, ele encontra em Jesus, morto e ressuscitado, passou pela paixão. E aí essa resposta. Vejam que a lepra aqui certamente não é uma lepra física, é uma lepra teológica, espiritual, né? Vejam que a teologia ela não tem uma linguagem específica para falar de doenças espirituais. Então, os textos são baseados como esse em alegorias que contam para a gente elementos da realidade física que a gente conhece, mas que querem dizer algo que vai muito além, né? E São Marcos, o autor, né, desse texto, nos coloca o Cristo morto e ressuscitado como alternativa, como resposta para essa situação. Então, de joelhos, diante do sagrado, né, a gente se ajoelha diante do sagrado, né, uma postura de reconhecer o poder que Deus tem, que Jesus tem. E diz para Jesus: se queres, tens o poder. Poder é um dos atributos de Deus, no sentido de evurá, o hebraico nos coloca isso como diretamente ligado àquilo que é a atividade do Todo-Poderoso, né? Jesus, cheio de compaixão, aqui é uma resposta maravilhosa, cheio de compaixão.
Vejam, compaixão em hebraico é rechem. Rechem é útero. É útero. Olha a imagem feminina de Deus, né? Deus que é masculino e feminino ao mesmo tempo. Deus que é pai, mas também é mãe, né? Vocês que são mulheres e são mães, né? Vejam, é cheio de compaixão. Ou seja, é no útero que a vida é guardada, né? Então, ele cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse, vejam que o leproso não podia ser tocado, porque senão você se tornava impuro. E o autor do texto diz que Jesus toca nele. Há outros exemplos maravilhosos nos evangelhos, não só nos evangelhos, mas do toque, né? Inúmeros exemplos. Aquela mulher que sofria de hemorragia, e ela diz, ao mesmo se eu tocar na ponta da sua veste, né? Jesus toca no olho do cego, lembra? Ele toca na esquife do caixão da Talita, né? Jesus diz, Talita cum, né? Menina, levanta-te. Então, o toque nas escrituras são muito importantes. Jesus estende a mão e toca e disse, eu quero, fica curado. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, né? Daqui a 40 e poucos dias a gente vai estar celebrando e nós vamos estar proclamando o texto do servo sofredor. Vocês lembram, na sexta-feira da Paixão, a gente lê Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levou os nossos sofrimentos. Então Jesus toca, tem compaixão, toca, estende a mão e diz, eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém. Interessante, essa é uma atitude que se repete nos evangelhos, né? Mas porque naquele momento nós já sabemos qual é o final do evangelho. Nós sabemos o que nós vamos celebrar daqui a 40 dias. A gente sabe o que nós vamos celebrar em cada liturgia. A morte, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, não é? Então, enquanto Jesus estava vivo, como homem, como humano, andando no meio do povo, ele dizia, não conta nada para ninguém, né? Por quê? Porque a hora dele ainda não tinha chegado, né? A morte e a ressurreição. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Veja, Jesus obedecendo a lei, Jesus obedecendo o judaísmo, Jesus dizendo para o sujeito, vai te mostrar o sacerdote, que foi o que nós lemos na primeira leitura do livro do Levítico, né? E oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Ele foi aqui, é uma tradução que poderia ser um pouquinho melhor, né? Há textos que dizem, e ele saiu rapidamente e começou a proclamar o que havia acontecido com ele. Veja aí, ontem, interessante, a Esther, nossa coordenadora da catequese, né, estava dizendo para a gente, para nós catequistas de crianças, jovens e adultos, a importância do querigma, de nós anunciarmos o querigma, nós, comunidade, anunciarmos o querigma. E olha aí, é exatamente o que o sujeito foi anunciar. Começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda a parte vinham procurar. Vejam que o texto não diz que o leproso foi se apresentar ao sacerdote. Por quê? É exatamente essa fase de transição quando os evangelhos estão sendo escritos, né?
a resposta que o judaísmo não deu para nós cristãos que temos fé no Cristo morto e ressuscitado, o Evangelho nos dá. Jesus é a resposta. Jesus é aquele que passou pela paixão, pela morte, e por isso ele levou as nossas dores, ele levou as nossas impurezas, ele nos purifica. É o Cristo morto e ressuscitado que é a nossa resposta. Vamos refletir?